Fala pessoal, bem-vindos ao Biologicamente. Hoje a gente vai mergulhar fundo em 2 décadas de descobertas que são, assim, simplesmente incríveis sobre o metabolismo do exercício. Vamos juntos desvendar a complexa conversa molecular que acontece dentro do nosso corpo toda vez que a gente se mexe. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente sabe que exercício faz bem, mas como? Como é que ele consegue trazer tantos benefícios em um nível tão fundamental? Para responder isso, a gente vai se basear nos destaques de um comentário super importante publicado na Nature Reviews Endocrinology. E claro, para quem quiser se aprofundar, o link para o artigo completo está aqui na descrição, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma verdadeira viagem no tempo. A gente vai ser guiado por 3 estudos que foram marcos, sabe? Cada um deles abriu uma janela completamente nova para a gente entender a resposta do corpo ao exercício, desde o que acontece dentro de uma única célula até o sistema como um todo. E esse aqui é o nosso mapa para não se perder. A gente começa em 2010 espiando o que acontece dentro da célula muscular. Depois a gente avança para 2018 para entender como os músculos conversam com o resto do corpo. E por fim, a gente chega em 2020 com uma visão assim panorâmica de toda a orquestra molecular do exercício. Vamos nessa? Ok, nossa primeira parada, 2010, com o trabalho de Perry e sua equipe. Eles queriam confirmar uma ideia que já existia há um tempo. Como é que o treino, na prática, constrói mais usinas de energia, ou seja, as mitocôndrias, dentro dos nossos músculos? E para isso, eles foram olhar direto na fonte. E o que eles descobriram foi uma sequência de eventos, olha, lindamente orquestrada. Depois de cada treino, rolavam os picos temporários na produção de mRNA, que são basicamente as instruções para construir proteínas. Isso levava a um aumento contínuo de uma proteína-chave, a PGC1-alfa, que funciona como um mestre de obras. E o resultado final? A construção de novas mitocôndrias. Eles provaram, passo a passo, como o músculo se adapta para ficar cada vez mais eficiente. Aí, em 2018, a ciência deu um salto. O estudo do Witham e seus colaboradores forçou todo mundo a ver o músculo de um jeito completamente diferente. Ele não era só uma máquina que contrai, era muito, muito mais que isso. E essa é a grande virada de chave. A visão antiga era essa: músculo serve para gerar movimento, ponto. A visão nova que esse estudo ajudou a consolidar é que o músculo esquelético é, na verdade, um órgão endócrino ativo. Ele produz e solta moléculas que viajam pelo corpo e vão influenciar a saúde de outros órgãos, tipo o cérebro, o fígado. Tá, mas como essa conversa acontece? Uma das formas principais é através das vesículas extracelulares, ou IVs. Pensa nelas como se fossem umas cápsulas de entrega, sabe? Uns pacotinhos que o músculo envia pelo correio da corrente sanguínea, cheios de mensagens moleculares para o resto do corpo. E a escala dessa comunicação é impressionante. O estudo de Witham encontrou mais de 300 proteínas diferentes sendo empacotadas e enviadas nessas vesículas depois de só uma horinha de pedalada. Isso mostra a quantidade absurda de informação que o exercício dispara pelo corpo. Bom, se os estudos de antes mostraram pra gente um instrumento e depois uma seção da orquestra, o estudo de 2020 de Contrepois e sua equipe basicamente ligou todos os microfones para a gente poder ouvir a sinfonia completa. A ideia era capturar a resposta total e integrada do corpo ao exercício. E para fazer isso, eles usaram uma abordagem chamada multiômica. É como se eles conseguissem analisar o metaboloma, o proteoma, o lipidoma, tudo de uma vez só. O resultado foi a revelação de uma verdadeira coreografia molecular, mostrando como milhares de moléculas sobem e descem em padrões super complexos e conectados depois de uma única sessão de exercício. Olha só a profundidade dessa análise. Eles não olharam só para um tipo de molécula, mas para vários perfis biológicos ao mesmo tempo, de proteínas a lipídios e metabólitos. Isso permitiu que eles criassem um mapa no tempo incrivelmente detalhado do que acontece no sangue minutos e horas depois do esforço, mostrando toda a complexidade da resposta energética, do estresse, da inflamação e do reparo do corpo. Então tá, depois dessa jornada toda, a pergunta que fica é: para onde a gente vai agora? Todo esse conhecimento fundamental está abrindo um caminho gigantesco para o futuro da medicina do exercício e da saúde personalizada. O futuro exige colaboração. Cientistas do exercício, biólogos moleculares, especialistas em bioinformática, todo mundo precisa trabalhar junto. E os objetivos são bem claros: padronizar como os estudos são feitos,
validar as vias moleculares mais importantes que foram descobertas, achar biomarcadores que possam prever como uma pessoa vai responder ao exercício e, finalmente, desenvolver terapias que possam, quem sabe, imitar alguns desses benefícios. E depois de toda essa ciência, o que a gente leva para a vida? Como é que a gente pode pensar no nosso próximo treino, na próxima caminhada ou corrida? A grande mensagem é esta: exercício não é só um ato mecânico de mover o corpo. É uma conversa. A cada contração, a cada repetição, milhares de mensagens moleculares são enviadas, instruindo o corpo a se reparar, a se fortalecer, a ficar mais resiliente. O nosso corpo está, literalmente, remodelando a própria biologia para melhor. Se essa análise te inspirou de alguma forma, segue o nosso canal e não esquece de compartilhar. Cada vez que alguém compartilha, ajuda a ciência a ganhar mais voz e a chegar em mais gente. E aqui no Biologicamente, a gente continua tentando decifrar esse código, porque no fim das contas, compreender a biologia é compreender a própria vida. Até a próxima!